O teu problema foi serem dois homens a fazer, a partilhar sim, com a tua a mulher, única né? coisa foi mesmo um problema de autoestima meu. Olá, meus amores, cá estamos mais uma vez para o nosso Sem Medo Podcast, a nossa plataforma de conversas interessantes sobre temas aleatórios. O meu convidado de hoje, ele vai contra a máxima que diz o bairro venceu. Ele diz que o bairro não venceu, porque o bairro continua lá, nas mesmas condições, e as pessoas que venceram não voltam para o bairro. Augusto Firmino. Obrigada por estares aqui conosco, Augusto. Eu que agradeço o convite. Estou a caçar a bué de tempo, desde o ano passado, meu. Até me sinto mal, porque a ideia é ser uma pessoa acessível e não inacessível. E toda vez que eu começo a sentir que estou a ficar uma pessoa inacessível, sinto mal, mas também já começa a aumentar o número de compromissos e já não dá para ser o mesmo gajo do bairro. Eu sei que não é por não quereres. A tua rotina, a nossa rotina por si só em Angola é desafiante, né? Então, à medida que os compromissos vão aumentando, fica cada vez mais difícil. Eu moro distante da cidade, tenho um escritório no centro da cidade, tenho outro escritório num outro ponto da cidade. E eu tenho que ao longo da semana estar nestes 3 pontos. Okay. Aqui, tipo, literalmente é um quarto ponto afastado. É tudo longe. São todos equidistantes nestes pontos por onde tu transitas, não é? Normalmente eu faço 1 hora de trânsito a sair de um sítio para o outro. Ok. Então, quando eu vou para um sítio, eu tento parar lá o dia inteiro, produzir tudo que tenho que produzir lá, para depois ir para um outro sítio no outro dia, produzir tudo. Só que sítio que você vai programar um dia na semana, acaba ficando 2 dias e complica. Mas estamos aqui, isso é que importa, e eu acredito realmente que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Deus sabe todas as coisas, não é, Firmino? Acima de tudo. Firmino, por que é que tu estás aqui, Firmino? Quem é o Firmino? Por que é que eu quero tanto que o Firmino esteja aqui comigo? Diz-me lá. Olha... Diz lá às pessoas, né? Não é para mim, é para vocês. Eu ia dizer que se calhar era mais fácil me explicares porque é que me trouxeste aqui. Que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa comum. Se calhar só sou uma amostra representativa de uma realidade com a que muita gente sabe que existe, com a qual não gosta de conviver, não tem empatia para conviver, e como de alguma forma eu consegui me inserir num meio diferente, as pessoas conseguem falar comigo. Porque a minha história é parecida com a de milhares de miúdos que vivem no meu bairro. Se você for para o meu bairro, vais encontrar milhares de pessoas como eu. Então, não estás errado. Desculpa te cortar já. Tu não és uma pessoa comum. Tu resolveste quebrar um ciclo e, infelizmente, não são milhares os que quebram a bolha, Firmino. Essa é a parte que me coloca aqui. Quando eu falo do background que me embasa, que hoje me dá diferencial competitivo, esse background é semelhante. Por exemplo, eu vim aqui como? Eu cruzei com a Neuza no TEDx. Antes? Não, a primeira imagem que eu tenho é de ti na academia by no TEDx. E okay. Deixa eu já te explicar. Eu gravo as coisas na minha memória de uma forma que às vezes até me assusta. Mas eu a chegar com o meu speech, que estava todo à toa, encontro uma senhora na porta. Uma senhora com cabelos brancos e uma outra senhora jovem sentada. Eu disse, essas também são palestrantes. Jesus Lord. Estou metido com quem? Eu não sabia o que você ia falar. Mas eu olhei para ti, tipo, tu tens uma imagem imponente. Uau. As pessoas olham para ti, reparam. Então eu pensei, Jesus Lord. Não sabia nada de ti. Tá fixe. Depois de tarde fomos fazer uma sessão de yoga. De yoga. Ou meditação. A meditação. E eu te vi uma pessoa mais acessível. Porque quando eu te vi, vou ser sincero, tipo, não é do meu mundo. Não Sério? É. A primeira vez, não é. Depois eu vi uma pessoa assim, boa, acessível e não sei o que. Fixe. Disse, normalmente essa é mais uma pessoa que vai cruzar. Uhum. E depois teve o dia do TEDx.
quando você fez o teu speech, eu disse, what the heck? Eu não preciso falar mais nada aqui, tipo, porque isso é difícil. Tu olhas para as pessoas e crias um estereotipo. Depois eu comecei a ouvir, tipo, tudo à volta de ti. Disse, ok, sou Patricinha. Okay. Essa é mais uma pessoa do asfalto que teve bem de privilégios e vai vir contar aqui a história dela privilegiada e como o mundo é cor-de-rosa. E aí eu depois ouvi o teu speech e disse, ok, tá bem, afinal tu não és nada de especial, só não sabes nada da vida dos outros. E então foi o momento em que eu cruzei contigo e que me trouxe até aqui, né? Foi quando eu te conheci, depois teve o meu speech no TEDx e depois marcaste a minha vida naquela cena do Gregório Semedo. Vi que sou uma pessoa, sou um ser humano mesmo, não tinhas nada de Patricinha naquele dia no coisa. Eu contei até a história para minha mulher, disse, pô, que se uma senhora, achei primeiro meio estranho. Mas depois a história dela me derreteu. Mas ela fez uma cena hoje que tipo me desmontou, estás a ver, né? Porque é uma coisa que tipicamente eu faria. Me conectar com a história de alguém e querer ser continuidade da história dessa pessoa. Então, respondendo à pergunta que me trouxe aqui foi o TEDx. Mas porque eu fui contar uma história, eu sou a ampliação de uma história de muitos outros miúdos que cresceram como eu. Não sei se não tiveram, se não souberam aproveitar as oportunidades do mesmo jeito que eu aproveitei, mas literalmente eu sou isso, né? Vim aqui pelo TEDx, mas porque contei uma história comum e cruzei contigo no TEDx, que saíste na minha cotação de Patricinha para um ser humano fantástico. Uau! Mas foram 3 dias. Foram 3 dias, né? 3 dias assim de interação. Não, 3 a 5 dias, que aquilo foi num sábado, depois nos voltamos a se encontrar numa terça-feira. Há uma frase que diz, não me decifres porque eu posso te surpreender. Atenção. Mas nós somos os reis do pré-conceito. Exatamente. Nós pré-julgamos as pessoas antes mesmo de darmos uma chance às pessoas. Eu digo-te, a primeira vez que eu te vi não foi aí. A primeira vez que eu te vi foi no Empreender no INEN. E não gostei de ti também. Não sei porquê. Pareceste-me assim um bocado arrogante também ali no coisa a falar do sócio. Eu olhei para ti, esse indivíduo, enfim, não sei se, já não me lembro do que eu cheguei do que eu disse, depois tu respondeste alguma coisa naquele dia. Firmino, também não cruzou? Não, eu não sou uma pessoa que desperta amores à primeira vista. Não cruzou. Fomos para o TEDx realmente e ouvir a história do Firmino desmontou-me. Tu achas que sofres, tu achas que fazes, tem sempre alguém que passa por dificuldades maiores do que as tuas e consegue dar a volta por cima. É o que temos estado aqui a dizer. O Firmino está aqui hoje porque deu-me uma chapada sem mãos assim, que ele nem se deu conta. Chacoalhou-me. E em diversos momentos, mesmo lá na UGS também, e eu quero que tu faças aquele teu discurso aqui, porque muita gente precisa de ouvir. O discurso, até o meu pai ficou impactado. Diz, mas quem é aquele... Uau! É pena que não se gravou. O que tu disseste ali foi muito impactante, Firmino. Mas vamos começar do início, da iniciada, né? Yeah. O Firmino teve acho que um dos abalos que fez que chacoalhou a vida do Firmino foi muito forte, e algumas pessoas podem até julgar a mãe do Firmino por isso, mas aquela mãe naquele momento tinha 2 opções: ou deixava o meu filho tornar-se um bandido e perdia o meu filho para o mundo, ou eu pegava no meu filho no alto do desespero, e foi o que ela fez. Não desisti do meu filho, vou lhe pôr na cadeia. Com quantos anos? Acho que tinha 14 ou 12. 14 anos, sou polícia, eu sou agente, eu não sei o que eu faço com o meu filho, está aqui. Sim, levou porrada a noite inteira, pela primeira vez ficou sem comer, passou a noite na esquadra, saiu da esquadra no dia seguinte todo envergado. Com inflamados. E aí, a partir daí foi que fizeste a primeira virada na tua vida. Conta-nos assim resumidamente, como é que chegamos até esse dia da esquadra?
Eu me disse e dissesse que tipo, foi o dia da virada, mas vou assim recapitular até as coisas. O que acontece? Eu cresci no Jaena, Nicarágua. Nicarágua já agora que não é Nicarágua lá, é Nicarágua nossa. e é Nicarágua por um facto muito simples. Na verdade, a nossa rua é a passagem das águas das chuvas. Então, quando chove... Nicarágua? Nicarágua. É mesmo Nicarágua, tipo o país mesmo. Nicarágua. Não, sim, mas o vosso Nicarágua era associado à água que passava? Era associada à água que passava e acho que alguém... Naquela altura, sabe que nós tínhamos acesso à informação com muita dificuldade. Então, alguém sabia que existia um país chamado Nicarágua e como passava muita água aí, então a rua ficou com esse nome. Então, eu cresci ali e tinha uma escola próximo da rua, acho que estava a 500 metros da nossa casa. Mas tipo, a escola não era a coisa mais interessante dali da zona porque tinham depois os armazéns. Os armazéns rolava muito dinheiro nos armazéns. Tipo, tu podias lavar carro, ganhavas dinheiro. Tu podias vender dentro do armazém, ganhavas dinheiro. Tu podias assaltar também, ganhavas mais dinheiro ainda. Então, nós passávamos o dia na rua. Eu me lembro que eu saía de casa às 6 e voltava às 8. Fazia um interregno no pai da escola, mas estava na rua a maior parte do tempo. Às vezes a gente matava cabrito. Tem uma casa, não tinha. Próximo da minha casa tinha um cabrité. Okay. E como nós fazíamos apenas 2 refeições por dia, 2 refeições por dia. Que era? Tu matabichavas e jantavas. Okay. Então nós acordávamos cedo e íamos até aquele cabrito e ajudávamos o Fofaná a matar cabritos. Ficávamos com as patas e a cabeça. Às vezes vendíamos a cabeça e íamos à praça, comprávamos mais alguns condimentos, fazíamos uma sopa, uma massa. Com as pernas. Com as pernas, com as patas pro almoço. Então, olha o empreendedorismo, tem o cabeça e tem o patas. Vendo as cabeças, compro os ingredientes necessários e faço uma massa, como cotó e não sei o que, e dava aí para comer. Então, a gente passava todo o dia na rua. E isso implicava que os teus amigos também estavam ali. Nossos amigos eram os gatunos, não adianta mentir. E eles assaltavam, tipo, às vezes você ia para a escola, por exemplo, voltavas para o bairro e dizia, os caras assaltaram. O assalto um dos mais emblemáticos foi um que os meus amigos roubaram $50 mil. Nos armazéns? Sim, roubaram de um maliano que estava em os armazéns, roubaram $50 mil e... Saíram do bairro? E uns saíram, foram para a África do Sul, acabaram morrendo lá, alguns não sei, nunca mais ouvi, mas a maioria morreu lá. Os que foram para a África do Sul, acho que todos já morreram. Na vida do crime? Não sei, há um ditado no bairro que diz que o dinheiro do maliano não traz prosperidade. Ok. Por quê? Não conheço ninguém que tenha empreendido um negócio com eles que tenha tido sucesso no bairro. Ok. Ninguém. Okay. Não conheço, não posso dizer assim ninguém. Tipo, conheço gente que tu conheces, não é? Vendeu casa, alugou casa, vivemos todos iguais. Ok. Então, a esse ditado. Então, eu passava muito tempo na rua. Então, um dia desses eu esqueci-me de lavar a louça. Não voltei. Porque eu tinha horas que eu voltava para cumprir tarefas domésticas, depois me libertar. Então, naquele dia não voltei para lavar a louça e às 17 a minha mãe vinha do mercado. Então, também às 17 tinha que ir dar a prova de vida. Ok. Então, és um trabalhador a cumprir horários. Não, eu tinha horários, desde muito cedo a minha mãe me ensinou a respeitar horários. Ok. Que ela é muito... Era agora mas filho da pata. Mas ela é muito rígida comigo. Por outros motivos também, tipo que sem pai e tudo mais. E era só eu e ela. Então, tipo... Filho único? O meu pai teve 2 filhos. Num casamento teve uma filha e com a minha mãe teve a minha. Minha irmã conheceu o meu pai, eu já não tive tempo de conhecer o meu pai porque quando faleceu, quando a minha mãe ainda estava grávida. Então, tipo, tem esse drama todo ali à volta. E a tua mãe tem outros filhos? Tem. Já naquela altura, não, mais ou era só tu? Eu, naquela altura, já tinha mais uma menina, mas eu fui filho único durante muito tempo. Ok. Então, tipo, cresci tipo ovo,
Mas tipo, também não ovo muito grande, né? Que a gente tu não tinha muito sítio onde proteger o ovo. Então eu cresci tipo o ovo, depois tive que ser largado e quando fui largado, aproveitei bem. Então nesse check-in, de voltar para casa, minha mãe encontrou que a louça não estava limpa. E tipo, já havia um boato no bairro que eu estava fumando lhamba, que eu estava metido com bandidos e não sei o que. Ela já estava a receber aquela pressão toda da família porque os meus amigos roubavam. E tu não? Eu não. Eu não, porque eu tenho medo da minha mãe. Se me perguntas qual é o maior medo da minha vida, é decepcionar a minha mãe. Ok. Até hoje. Eu não bebo, não fumo, porque eu não quero que a minha mãe saiba que eu bebo ou fumo. Uau. Não é nem por mim, eu não sei se gosto ou não gosto, nunca experimentei. Uau. Mas tipo, eu... Mesmo neste tempo que andavas com os bandidos, nunca Sim, bebeste e nunca fumaste? Nunca bebi, nunca fumei. Ok. Yeah. Para mim eles eram só meus amigos mesmo. Ok. Estás a ver? Eu tenho Não amigos te na pressionavam a experimentar? Não. O que é que acontece? Porque como a minha mãe era muito rígida, eu ia à escola. Então eu sabia ler e escrever. Ok. Então quem escrevia as cartas para as namoradas deles era eu. Então, tipo, eu granjeei algum respeito no meio deles muito cedo por causa disso. Tipo, eu me articulava bem, as mães gostavam de mim e tudo mais. Então, tipo, eras uma boa referência. Eu era uma boa referência. E a rigidez da minha mãe também colocava em mim que ele se preferia que a mãe dele vai louça. E aí, então, quando a minha mãe viu que eu não lavei a louça, aí não lavaste a louça, se prepara, vamos sair. Vamos sair, tá fixe. Da nossa casa até a esquadra, tipo, a paragem de táxi é mesmo próximo da esquadra. Então, estávamos a pôr a rua da esquadra, disse, vamos coisa, vai me levar num sítio fixe. E aí, estamos a chegar até na coisa, a esquadra vira-se à direita, né? A paragem só continua em frente, que a estrada está logo ali. Não podes ir parar em frente à porta da esquadra, para logo ali. E a velha virou na esquadra, disse, pá. Também tem tema, o meu padrasto era polícia na altura, tinha também um senhor, o Tissaio, que era amigo do meu pai, que também era polícia, disse, se calhar estamos aí a dar um recado ali. Vamos chegar na esquadra. Chegar na esquadra, talvez a cena está a mudar de cara, você já é uma cara triste. Chegamos na secretaria, olhou para o polícia, meu filho está a ficar bandido. É o quê? Meu filho está a ficar bandido, está andando com os meninos do bairro que roubam, está a fumar, não faz as tarefas de casa. Sei que o senhor lhe chamou, foram num canto, depois me chamaram, bem. A minha mãe pode ir embora. Ok. Entraste em pânico? Foi a primeira vez que eu entrei numa esquadra de polícia. Ok. Tipo, era comum ver os meus amigos a verem ser levados e tudo mais, mas eu nunca. O senhor me disse, o que está se passando? Eu disse, não está se passando nada, eu saí, fui jogar bola, não lavei a louça. Tua mãe disse que está a ficar bandido. Purete. Nunca tinha levado um purete na minha vida. Tua mãe te batia? Minha mãe só me dava uma chapada na cara, que até hoje dói. Que parecia que eu apanhava cãibra aqui desse lado do rosto. Era bem dado. Mas muito bem dado. Era a única coisa que ela fazia. Okay. Até aquela altura. Então levei muito purete da mão, muito purete nos pés. Depois, como vinha aquela história do fumo, né? Então eles têm uma posição que eles fazem ficar assim, né? Tu esticas os braços para frente, levanta, eles metem-te um cigarro na boca. Estavas a fumar, não? Agora começavam a te dar com purete no calcanhar. Foi uma noite dura. Que até hoje, quando eu falo com a minha mãe para pedir reparação, ela olha para mim e pergunta, onde é que estão os teus amigos? Ela disse, teus amigos estão onde? Se você puder me apresentar um amigo teu nos mesmos sítios que você frequenta, eu vou te pedir desculpa. E eu não tenho ninguém. Não tens ninguém. Então ela diz que funcionou, deu certo. Não vou dizer que foi a viragem, né? Porque eu fiquei rebelde durante um tempo, sim. Mas nunca me perdi, fiquei rebelde. Depois de ter saído da esquadra? Sim. Ok. Fiquei rebelde, né? Achei que foi injusto, né? Fiquei rebelde, mas o meu rebelde era só de chegar em casa mais tarde. Okay. Eu pensei a chegar em casa mais tarde. Fiz o quê? Ia mais distante também. Que nós tínhamos um clube de futebol lá no final da rua. E eu gosto de futebol. Já não tanto. O meu filho mais velho, acho que saiu esse hábito, ele adora futebol. E eu acompanhava a equipe de futebol onde eles iam jogar. Tipo, eu andei a pé a cidade toda. Eu conhecia. No domingo fui lavar o carro com a minha esposa e passou um miúdo. Eles ficam a pedir comida.
descalço. E ele disse, Schmidt, a gente tem família. Eu disse, eu era assim. Schmidt sou eu. Eu era assim. Eu saía de casa muito cedo, ficava a girar a cidade toda. Mas eles andam descalço, eu também andei descalço. Então, eu sei, estes miúdos eles vão voltar para casa em alguma hora. Porque a gente não tem nada para fazer em casa. Mas não foi a partir daí da esquadra, tu saís da esquadra que a tua mãe levou-te para o Intel ou para o... Não, eu ali estava a estudar, acho que eu estava a estudar a quinta ou sexta classe. Depois eu fui para o Intel no ensino médio. Aí no Intel sim foi uma virada de chave. Mas também foi uma imposição da tua mãe, né? Foi uma imposição da minha mãe. Eu quis fazer eletricidade industrial. Todo gajo que cresceu no bairro sabe que o bairro nunca tem luz. Então a gente fazia muito gato. E os senhores da dele eram a estrela do bairro. O pessoal lá de 90, sabe, o pessoal de 80 sabe que lá nos anos 90 e tal, os senhores da Deus chegavam no bairro e desligavam a energia. Depois começavam a pedir contribuição de casa em casa para ligar, por exemplo. Então eu vi aquilo. Como durante todo o tempo, vou ser muito sincero, eu nunca senti que eu era tipo escolhido, querido, sentido, estás a perceber, né? Por quem? Pela tua mãe ou pela Não, pela minha mãe, pela comunidade, estás a perceber, né? Eu era um gajo tolerado, os bandidos me toleravam porque era útil para eles, estás a perceber, né? Então eu sempre soube que era um gajo tolerado porque podia dar alguma coisa. Mas eu olhava para os chões de Deus como alguém, como pessoas que eram realmente amadas. Pô, onde é que é ser tratado dessa forma, you know? Querer ir para um sítio e ser bem recebido, que as pessoas me queiram. Os tios da Deus faziam almoço para eles nas casas. Nessas casas não faziam almoço, mas aqueles tios tinham almoço. Toda vez. Eu disse, eu vou fazer eletricidade industrial, vou para Macarenco. Então quando tive a terminar a 8ª classe, pedi à minha mãe fazer um curso, não pedia, vem um tio, disse, olha, tem uns cursos na siderurgia e tudo mais, fui lá levar o miúdo, pá, que tá a ficar bandido toda hora na rua, fica lá um tempo. Fui para a siderurgia e fiz um curso básico de eletricidade, gostei daquilo. Como gostei do curso, disse, eu vou para o Macarenco. Só que no dia que era para ir fazer a inscrição, minha mãe disse, olha, falei com um amigo meu e vais para o Itel. Está bem, vou lá. Fui para o Itel, chumbei. O exame de acesso? Não, a minha mãe comprou a vaga. Ok. Ela comprou a vaga. E ela me jogou na cara há muito tempo, porque eu gastei todo o dinheiro que tinha para sentar nessa escola. E eu chumbei. No Itel? No Itel. No meu primeiro ano chumbei. Depois no ano a seguir, chumbei de novo. Ok, não estudavas? Eu nunca tive uma boa relação com a escola. Ok. Eu nunca fui um bom aluno. Hoje eu sei que é a metodologia de ensino. Mas eu nunca fui um aluno de topo. Ok. Então chumbei. 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. E foi comoção geral na minha família. Tipo, assim, é bandido, não gosta de estudar. Tentava ver os amigos dele, então só insistir porque isso nunca vai dar certo. E eu ouvi tudo aquilo. Até um dia que a minha mãe chegou para mim a chorar e me disse, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Como te disse, ver a cara de decepção da minha mãe é uma coisa que eu nunca mais quero voltar a ver na minha vida. E eu disse, ok. Aí já tinhas quantos anos? Acho que eu estava com 17. Porque eu era para ter saído do ITEU com 18, saí de lá com 20. Okay. Então acho que devia estar com 17 ou 16. Então, eu estava com 16. Eu olhei para a cara de decepção da minha mãe porque eu estava a sentir que ela estava a lutar contra tudo e contra todos para salvar aquele filho que ela escolheu. Escolheu entre aspas, né? Porque depois disso, eu vou misturar aqui. Como um dia, se nós das nossas conversas, ela disse, olha, quando teu pai morreu, fiquei muito triste. Eu quase te abortei. Tomei 10 cloroquinas, mas tu não morreste. Então, Deus tinha um propósito. Então, tipo, eu era aquele filho que no meio daquele barulho todo que ela teve na vida dele, jovem, vindo do mato até aqui sozinha, sem família, ela manteve. Então, tipo, era uma certa aposta pessoal dela e não estava a dar certo. E ela estava a sentir a pressão de todo mundo. E ela veio sentar comigo, vamos fazer o quê? Eu parei.
tá bom. Vou ver o que eu posso fazer. Vou ver o que eu posso fazer, Yeah. ok. E desde aquele dia eu decidi estudar. Por E incrível como é que deste a volta à tua dificuldade com os estudos? eu tenho um tema. Eu sou um bom aluno se tiver que conversar contigo. Sou um péssimo aluno se me des uma folha de provas. Ok, como é que resolveste isso? Eu passei a passar mais tempo no laboratório e consegui provar para os professores das cadeiras práticas que eu era muito bom. Ok. E os transformei em meus advogados. Ok. Eu me lembro do meu professor de programação a sair de uma reunião de notas, irritadíssimo, a suave, ter comigo, disse: tu tens 18 a programação, 18 a inglês, tens 7 a tudo, o que é que eu faço com isso? Eu disse: professor, eu não estudo essas cadeiras. Ele me disse: vou te dar os livros, estuda. E no trimestre a seguir, eu fui melhor aluno na física na escola toda. E ele olhou para mim: todo mundo está a dizer que a tua nota mais alta de física da escola toda. Eu disse: professor. Mas isso é Tu não eras burro, tu só não te atraía o método de estudo. Não me atraíam as cadeiras. Assim, para mim uma coisa, eu sou uma pessoa com foco seletivo. Ok. Eu posso viver tranquilamente e não saber nada sobre astrologia. Se aquilo não vai cruzar a minha vida, eu não vou me meter lá. Né? Eu não gosto Tu estudas aquilo que precisas aquilo que preciso desenvolver... para aquilo que eu tenho que entregar. Ok. Se eu estiver focado numa matéria, eu vou tentar ser o melhor naquele assunto. Ok. Mas se não for um assunto que me interessa, não. Eu lembro que a minha última prova de português eu tive 13 no ensino médio. O professor me disse: Augusto Firmino, 13. Se o professor tem certeza, a prova é minha. E nunca cabulaste? Não, eu nunca cabulei. Ok. Eu nunca cabulei. Eu tenho um episódio com o cábula que até hoje ninguém me perdoa. No 10º ano, era uma prova de FAI. Eu já tinha terminado, só que eu estava sentado com um colega. Prova de? FAI. FAI. FAI é tipo educação moral e cívica. Ok. Yeah. Então, até hoje, eu na roda dos meus colegas, eu não posso falar nada sobre escola, porque eu reprovei a FAI. Como se reprova? Eu não sei. Tu tinhas uma mãe bastante rigorosa que te Eu ensinou tinha média princípios 14. Eu tinha média 14. Uhum. Só que nós a fazer a prova, tinha um colega que estava a cabular. E quando a professora vinha, o colega colocou a cabular na minha perna. Ok. A professora tirou a cábula na minha perna, olhou para a minha prova, estava igual a cábula. E ela achou que eu tinha feito tudo como estava na cábula. Eu fiz tudo da minha cabeça. E ela anulou uma Foi prova. muita coincidência. Foi. A pior coincidência foi a professora se encontrar comigo no ano a seguir e me perguntar: tu não estás a estudar por quê? Não estou a te ver lá na escola. E assim na minha cabeça: você me chumbou, né? Eu disse: não, a professora reprovou. Deixei a cadeira da professora. Yeah. E não estudaste por quê? No ITEU, quando tu reprovavas, tinhas que ficar um ano em casa a fazer as cadeiras do ano anterior. Uma cadeira? Ficar uma Não, cadeira? eu tinha já duas. Aquela foi a terceira. Ok. Eu já estava, eu já tinha feito as minhas contas, né? Eu não gosto dessas duas, vão ficar. Ok. Próximo ano vamos dedicar para fechar. Então, vou fechar essas aqui. Só que aquela saiu. Então E fechaste o ITEL? Terminei o ITEU, graças a Deus, com louvores. Boa. O que é que fazes a partir daí? Quando eu termino o ITEU, antes de terminar o ITEU, na verdade, quando eu reprovo, na segunda vez, depois de conversar com a minha mãe, eu decidi dar um rumo à minha vida. E comecei a pintar casas. Ok. Procuramos o Cota Mendes, eu e o Ivan, começamos a pintar casa. E começamos a ganhar dinheiro. Eu me lembro que a primeira vez que pintamos um armazém, Cota nos deu 4 paus. Fui aos armazéns, comprei um jogo de coxa bonito para minha velha. Olha, está aqui. Ela me olhou. Isso é que nasce. Fazer um sala aí. Não estás a roubar, não estás a lavar carro. Não estou a lavar carro. Está a pintar armazéns e não sei o que. Tá fixe. Depois nos levou no São Paulo, pintamos mais um armazém. Ali no São Paulo tem, em frente ao cine, do outro lado tem uns prédios. Aí tem umas lojas lá embaixo. E até uma daquelas lojas que tínhamos sido nós a pintar. Pintamos aquelas lojas, fiz o exame especial, voltei para o ITEU no 3º ano. Depois arranjei um emprego. O Ivan, na verdade, esse amigo meu arranjou, ele já estava trabalhando na Impor África, arranjou-me um emprego como técnico de helpdesk numa empresa que vendia softwares, que era a Coimbra Soft na altura. Nós fazíamos suporte à Climed, à Clínica Vida
que é a Cligestos, né? Quando criaram, era a Clínica Vida, e a Impor África. Então eu comecei já a trabalhar, naquela altura no terceiro ano, comecei a trabalhar. Depois o português que era o dono da empresa foi embora e eu era o técnico de suporte. Olhei para aquilo como uma oportunidade. Eu virei, todos os clientes eles viraram meus clientes. Então eu passei a fazer suporte para... ele sai, a empresa foi fecha. Embora, ele vai embora, a empresa fecha. Essas empresas todas tinham um software de gestão. Ok. Eu passei a fazer suporte nessas empresas todas. Uau. Climed, a Cartus, a Autopchincha, a Impor África e a Cligest ficou um tempo, depois mudou o software. Então, essas empresas ficaram todas sob minha responsabilidade. Eu fazia suporte, naquele tempo ganhava em dólar. Uau. 10%, não, 50% na altura dava sempre para minha mãe. Yeah. E terminei o ITEL. Quando terminei o ITEL, fui estudar, né? Tentei primeiro na faculdade de ciências, não deu certo. Então, depois fui para independente, também não estava a dar certo. Até que um amigo meu, o Rui, ele tinha um tio que tinha uma empresa, convidou-me para ir para a empresa do tio dele. Fui para lá trabalhar com eles como técnico de suporte. Ficamos a dar suporte, fomos ao Hospital Américo Boa Vida, montamos a primeira rede estrutural do Hospital Américo Boa Vida, foi feita por nós. Apareceu uma oportunidade de ir trabalhar como técnico, como webmaster no Afrobasket 2017. Tipo, 2007 eu era responsável por ficar ali a colocar os dados das equipes no site da FIBA. Depois em 2008 fui para o Ministério da Energia e Águas. Fiquei lá 2 anos, depois me chamaram para a TPA. Que eu tinha colocado lá o meu currículo quando estava saindo do ITEL, já nem me lembrava. Okay. Me ligaram e eu fui para a TPA. Ficaste na TPA há quanto tempo? Estou lá até hoje. Estás lá até hoje? Eu tinha a ideia que tu tinhas a tua própria empresa tenho a minha própria empresa. Por isso é que não tens tempo. Tu tens a tua empresa de tecnologia, não é? Desenvolvimento. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento, tenho uma empresa de logística. Ok. Yeah. E ainda continuas na TPA. O que é que tu fazes na TPA? Eu hoje faço mais consultoria na televisão. Eu tenho 14 anos, 15 anos agora. Okay, de experiência na televisão. Entrei lá miúdo. Tive a sorte de acompanhar o processo de transição tecnológica da televisão. Hoje já não precisam de mim para tanta coisa, que ele já está bem. Mas hoje estou lá à disposição do pessoal e a minha maior paixão é resolver problemas hoje, né? Porque eu conheço-te como homem da sócia. É assim, eu tenho um programa na RTP, a vida pública dos livros, né? Tipo, a minha vida pública é mais sobre aquilo que eu faço para gerar impacto direto à comunidade. Ok. Né? Eu costumo dizer que os meus 12, 13 anos da minha carreira profissional estava muito focado para o corporativo e para o crescimento. Hoje eu tento fazer um mix daquilo que eu sou, das experiências pessoais e profissionais, para poder gerar impacto na vida das pessoas e poder dizer, tipo, ok, é possível. O que é que tu fazes para gerar esse impacto? Como é que tu fazes isso? Primeiro, eu não tenho temas em partilhar a minha história. Não tenho temas em falar, tipo, de como é que cheguei até aqui, como é que a gente passou, qual é a minha origem, quais são as cenas todas que eu fui fazendo ao longo do tempo para chegar até aqui. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo é provar que dá para fazer com mão de obra local. Podemos ser nós a resolver nossos problemas. Como é que tu fazes isso? Eu abordo muito sobre como é que a gente deve olhar para os problemas e não falo do ponto de vista de criticar a existência do problema, mas do ponto de vista de apresentar uma solução para o problema. Eu tento me apresentar, eu trabalho para que eu seja conhecido como uma pessoa solucionadora e não um reprodutor de problemas, né? Que hoje em dia nós já vivemos numa sociedade em que todo mundo sabe o que está errado. Eu quero ser a pessoa que tem capacidade de sentar para falar do que está errado, mas como é que isso pode ser resolvido? Solução, em vez de colocar no lugar de vítima, né? Sim, eu tenho estado a fazer isso nos últimos tempos.
Como é que tu fazes? Mas eu quando pergunto como é que fazes isso, tens alguma plataforma? Como é que trabalhas? Com quem trabalhas? Onde levas? Como é que as pessoas têm acesso a essa tua informação? Primeiro, eu, por experiência própria, trabalho dando primeiras oportunidades para jovens. Como? Eu vou ao ITEL, que é o meu viver, vou lá sempre buscar miúdos para lhes dar a primeira experiência de emprego. Na tua empresa de tecnologia? Trabalham comigo 2, 3 anos. Como é que selecionas estes meninos? Eu vou às feiras, o ITEL tem uma feira tecnológica todos os anos. E eu vou para lá, o diretor já sabe que quando estou lá está a caçar. Okay. Vou para lá ver os miúdos e tudo mais. Depois também peço aos professores que me indiquem quem são os alunos que eles acham que podem ter imagem de projeção. Então, normalmente dou estágios, contrato, essas pessoas trabalham comigo durante muito tempo. Quais são os critérios para eles entrarem no teu leque de estágios? Querem crescer. Ok. Essa coisa, que assim, a tecnologia eu acho que é uma coisa simples. O que é complicado é a mentalidade das pessoas. Nós vivemos num país em que não existem muitas referências. Nós não vimos muita gente se fazer. Então é normal que as pessoas não acreditem que seja possível. Então eu quero pegar alguém... Porque quem chega lá empurra a escada, né? Para tu não teres acesso à informação de como ele lá chegou. E eu quero manter a escada lá embaixo. Eu quero... Não há glória nenhuma em ser único. Não há. Eu não vejo essa cena de... Por exemplo, eu exponho muitas minhas ideias nos meus perfis das redes sociais. Principalmente aquelas coisas que eu sei que eu não vou conseguir fazer agora, mas eu gostaria de ver feitas. Eu exponho. E uma vez alguém disse, tu falas muitas coisas que queres fazer, vão roubar. E eu disse, deve estar a pensar que eu sou burro. Porque a execução é minha. E se alguém puder executar de forma diferente, for mais brilhante do que eu, tranquilo. Porque nenhum de nós está aqui a inventar nada. Nós estamos a reproduzir apenas coisas ou a evoluir coisas que já encontramos. Então, não vale a pena você se fechar com a coisa. Foi inventada. Sim, não fecha. Dá espaço. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que deu o maior número de oportunidades para as pessoas que queriam crescer. Então, tu tens essa metodologia de levar pessoas para a tua empresa de tecnologia, né? Sim. Mas tu também tens o sócia. Fala-nos do sócia. Eu até há dias já descobri que eu também posso. Eu pensei que o sócia fosse só para pessoas que quisessem dividir, né, mercadoria, como se faz às portas, porque a ideia foi isso, né, na pandemia. E eu afinal descobri que eu posso encomendar produtos para me levarem a casa. Explica-nos um bocado mais. A sócia, ela traduz um bocadinho toda a minha filosofia de vida. Literalmente é a minha forma de ver a vida transformada em tecnologia, né? Eu adoro a ideia de partilhar coisas. Okay. Eu acredito que se nos juntarmos, conseguimos sempre construir algo maior. Então, um dia eu estava a trabalhar para um banco. Chegou um dia e decidi sair do banco. Não queria mais continuar e ok. Comuniquei à família, vou sair do banco. Minha mulher olhar para mim e tipo, vamos ver como. Vamos ver com o salário TPA. Mas aquela coisa assim, vamos ver com o salário TPA. Ok. Dia, estou a chegar a casa, um cama me diz, olha, estamos a abrir um programa de incubação aqui, vem lá ver se não tem nada que queres fazer. Me inscrevi no programa de incubação, na verdade estava com tempo livre, a televisão não ocupava todo o meu tempo, estava com tempo livre, se vou fazer esse programa de incubação. Chego no programa de incubação, eu sou péssimo com carros. O meu carro, nunca sei quando é que é para revisão. Ainda hoje acho que deu um barulho ali, mas não vi bem. Não tem nada acesso, mas acho que quando liguei deu um barulho. Então vou fazer uma plataforma que é capaz de me avisar quando o carro precisa de revisão e que sempre for a revisão, o mecânico pode entrar, ver o meu carro e adicionar tudo aquilo que ele fez no carro. Chego lá no programa de incubação, apresento a minha ideia. O mentor disse, isso aqui é fraco, isso não vai dar dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Tipo, tens aquela cena, já larguei o banco. A mulher já está chateada. A mulher já está chateada. Pô, chego mais aqui, está a dizer que a minha ideia não tem valor. Pô, eu sou uma pessoa muito competitiva. E aquilo, tipo, foi mesmo uma rasteira. Já estava numa fase meio down, aquilo foi mais down. Pô. Chego em casa, minha mulher está a me dizer, pá, hoje fui ao armazém,
estava difícil para comprar as coisas de casa, tive que fazer sócia, esperei bem, não estava vindo ninguém. Apareceram 2 senhores, fiz sócia com 2 senhores. Epá, disse, meu Deus do céu. Pô, emprego nada, ideia nada. Agora minha mulher tem que ficar se juntar com outros homens para comprar comida para minha casa. Epá, isso sócia é o quê? Me explique ainda como é que isso funciona. Ela me explicou. O teu problema foi serem 2 homens a fazer a partilhar sim, com a tua mulher, a única né? coisa foi mesmo isso. Foi esse o teu gatilho. E sim, ela podia ter... Se ela me dissesse que fez com 2 senhoras, se calhar hoje nem existia a plataforma, nem existiria a plataforma. Mas aquela senhora de 2 homens, tipo, me fez sentir... Oh, meu Deus, tipo... Epá, que... Não, eu estou a perder espaço. Outros homens estão a ajudar a alimentar a minha casa. Então, me explica lá como é que isso funciona. Ela me explicou, quando ela começou a falar, o olho estava brilhando. Eu disse, que problema bom para resolver. Ele disse, me dá 3 meses, não voltas ao armazém para fazer sócio. Vais fazer no teu telefone. Passaram-se 3 meses, eu cheguei a casa e limpei o telefone. Está aqui. Faz sócio aqui. Uau. Yeah. E a sócia nasceu assim de um problema de autoestima meu. De um problema de cima. Mas hoje a plataforma... Fique atentos aos problemas. Os problemas às vezes são o gatilho que tu precisas para sair do lugar onde estás. Yeah. Hoje a plataforma funciona permitindo as pessoas fazerem compras partilhadas ou compras individuais para casa. A nossa principal ideia é criar poder de compra para as pessoas. Se, por exemplo, tu te juntares numa compra, tu podes poupar aí 20% a 25% do preço normal. Okay. Por causa do volume, compras né? a grosso. E a ideia é que há sempre alguém que precisa o mesmo que tu. E vocês só não estão no mesmo sítio. E associa o sítio em que vocês podem estar sem precisarem estar. Quantas pessoas hoje tens na plataforma? Mais de 6.000 pessoas. Uau! E eu vi também qualquer coisa que tu ajudas pessoas que não têm poder para comprar coisas, para iniciar um negócio, também levas a mercadoria a essas pessoas para elas revenderem sem te darem valor inicial. Pelo menos eu vi uma coisa assim, né? O valor inicial elas dão-te depois de obter o resultado da venda, eu né? sou meio maluco. Eu tenho um sócio que é coisa das finanças, ele só fala, Firmino, meu Deus. Ele apresenta para minha rede social, vê uma cena, faz um post, me manda com aquele emoji com uma pessoa com a mão na cabeça. Estás a pensar, mas que é miúdo? Para! Mas eu sou um believer. Acredito nas pessoas. Okay. E acredito que o essencial do negócio é impactar vidas. Se tu conseguires transformar a vida das pessoas através do negócio, né? Que essa é a minha forma de ajudar. Tu vais longe. Mas eu seria uma pessoa muito egoísta se um dia chegasse e dissesse eu sou um self-made man. Okay. Que eu sou produto de um sistema de ajudas. Como disse, o Coge me ajudou com o primeiro emprego. Tive o Vladimiro que me ajudou me inserindo na família dele, no meu processo de transição entre a minha realidade lá no meu subúrbio e começar a conviver com as pessoas com um nível de instrução acima daquele que eu tinha. Então eu não posso hoje me colocar na vida numa posição de se quiser se esforça ou você é preguiçoso, é por isso que não está aqui. Não é preguiça. Nem todo mundo teve a sorte de cruzar com as mesmas pessoas que eu. Okay. E eu quero fazer com que todo mundo que cruze comigo saia diferente, tenha uma sorte diferente. Então, em tempos eu estava no escritório, um cama ligou para mim, olha, nós recebemos aqui, estamos num projeto com a Orange Corners e temos miúdos aqui e queríamos estágio. Quando alguém me liga de pedir estágio, eu nunca digo não. Okay. Vai. Porque o estágio é só uma ferramenta que te deram. Se você tiver força de vontade, você vai se desenvolver. Se não tiver, vai pensar que aquele também não vale nada. Então eu disse, tá fixe, manda aqui. Quantas pessoas consegues albergar? Disse, quantas você tiver, manda. Eu vou falar com as pessoas, vou ver o que eu consigo fazer com cada uma delas. Então mandou-me lá 10 pessoas. As 10 pessoas foram entrando, fui conversando. Ia para a minha secretária, essa faz isso, aquela faz isso. Chega uma senhora, pronto, visão. Catete. Para o estágio, a senhora? Sim, para o estágio, sim. Okay. Catete, meu Deus do céu.
que lamba catete se não funciona. Ele perguntou, você vai fazer o quê? Experiência de trabalho? Não, já tive uma cantina. Quando ele disse que teve uma cantina, bloqueou, disse, não vou ouvir mais nada assim. Nada. Tiveste uma cantina como? Tinha trabalhado numa cantina, mas o senhor fechou a cantina e foi embora. Você não vou te dar estágio. Você vai ser minha sócia. Nós vamos montar uma cantina para ti onde você mora. Uau. Yeah. Arrepio-me agora. Yeah. É por isso que eu disse que aquela história que fizeste com aquela miúda me tocou muito, porque essa é a minha forma de pensar. Se alguém estiver ali no caminho, só faltou um empurrão, eu puder dar, eu não vou É hesitar. isso que eu penso. E ela disse, vamos montar uma cantina para ti. Ela foi lá para o bairro dela, criou as condições, viu os produtos e enviou para nós. Fomos lá fazer a primeira entrega. Quando eu fui fazer a primeira entrega, aquela senhora vivia numa casa de chapa dentro do quintal do irmão. Com 3 filhos, o marido dela tinha se evadido. Deixamos lá a mercadoria a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Quando eu fui lá, a senhora já tinha alugado uma casa própria, já não morava mais na casa de chapa. Uau. Yeah. E eu É disse, sobre isso. eu disse para a minha Crescer e secretária, contribuir, eu disse na minha não? secretária, me diz isso, não vale a pena. Crescer e contribuir. A senhora ligou-me agora, ligou para a minha secretária e disse, olha, eu vou duplicar as minhas quantidades. Uau. Ela vendia um saco de arroz, um saco de açúcar, massa, fralda, café. Ela pediu agora em dobro. E você vai me dizer, não acredito na história. Vai me dizer que não é Onde possível. tu focas expande, Firmino. Eu acredito cada vez mais nisso. Nós estamos neste mundo para transbordar na vida de outras pessoas. Se aquilo que nós recebemos é só para nós, já recebemos a nossa graça. That's it. Yeah, Deus não precisa nos dar mais. Agora, quando tu transbordas na vida de outra pessoa, Deus vai continuar a acrescentar para que tu possas transbordar cada vez mais. Eu cresci católico, sou católico. E uma coisa que eu ouvi do Papa João Paulo II é que a essência do cristianismo é o amor ao próximo. Não vale a pena você adorar Cristo se você não ama quem está próximo de ti. Então, eu É Isaac, tento... não é Isaac, o jejum de Isaac, ou de Isaías 58. Eu sou péssima com os versículos. Eu não Mas decorei Isaías 5, eu também não decoro. Alguns vão ficando assim e vêm na cabeça, por isso é que tenho dúvida. Mas acho que é Isaías 58 que fala sobre isso, sobre o jejum. Que não adianta tu santificares os dias, não adianta sentares na igreja e dizer, não adianta sentares em praça pública e dizer eu adoro a Deus, eu temo a Deus, quando tu não amas o próximo. tá aqui? Quando tu não ajudas aquela pessoa que está ao teu lado, quando tu não dás de comer aos seus filhos, é em vão, não é esse jejum que Deus quer. Porque nós armamos-nos em santos porque eu vou à igreja todo domingo, porque eu rezo, eu faço, olha ainda ao teu lado para quem está ao teu lado. Sim. O que é que tu estás a fazer? Por que o mundo é diferente porque tu existes? É sobre isso. Nós temos que entender que nós viemos... eu aprendi na Febracis que a nossa missão, o nosso propósito é comum. É amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Sim. Como cada um de nós vai aplicar isso no nosso dia a dia, é que é a missão de cada um individual. A forma como eu toco as pessoas é uma, a forma como o Firmino toca as pessoas é outra. É essa a nossa missão, aí é que difere. Olha só que giro. Uma mulher que foi, porque tu disseste traz, e se disseste, só posso 2, ela não teria ido. Ela não teria ido. Disseste traz, manda. Eu posso não abarcar todos até, mas deixa-me ver como é que eu consigo solucionar isso. Olhaste para ela, já tive uma cantina, eu tenho a sócia. Olha, deixa-me ver. E ela aproveita, porque ela poderia não ter aproveitado a oportunidade. Também acontece. Ela tem muito mérito. Ela não é a única pessoa em que testamos. Nós perdemos dinheiro a fazer isso com algumas pessoas. Mas o facto de termos transformado uma vida de uma mãe com 3 filhos... Faz toda a diferença. O impacto direto naquelas crianças que saíram de uma casa de chapa e hoje têm uma casa de alvenaria para morar. Estás a perceber? Isso não... Eu cresci... Olha, essas coisas de mulheres com responsabilidade também tocam muito. Porque quando meu pai faleceu, a minha mãe ficou sozinha. E nós morávamos numa casa alugada. E eu vi várias vezes a minha mãe a se esconder
Não precisas fugir, desculpa, Firmino. Posso trazer aqui? Não precisa fugir, entrega, faz parte. E eu vi a minha mãe a se esconder várias vezes do senhor, do dono da casa que vinha cobrar a renda. Porque não tinha como pagar. E não é que ela não quisesse pagar. Não tinha. Não tinha como. E eu ia falar, me lembro, o nome dele era Geraldo. Eu chegava lá, só Geraldo, a maneira não está. Porque o senhor fosse embora. Quando estava farta, já não estávamos a conseguir, nós nos mudamos para a obra no Ojaena, onde cresci. E nós dividimos um quarto que era metade disso aqui. Eu, minha mãe, mais 2 tias. Me lembro que quando chegamos não tinha porta. Minha mãe foi à lixeira, apanhou uma porta quebrada, colou com cola branca e areia. E nós morávamos naquela casa. Então, eu... tendo um background desse, nunca vou me sentir à vontade com a ideia de eu tenho e eu não consigo ajudar. Mas todo mundo à minha volta, em algum momento eu dei uma oportunidade para fazer alguma coisa. Ainda nesse estágio de vida que eu tenho, nunca... Mas tu sentes essa obrigação mesmo quando vês que a pessoa não... Quando dás a oportunidade e vês que a pessoa não agarra a oportunidade? Não, eu corto. Ok. Eu corto. Eu vou me dedicar a ti a 100%. Ok. Se tu me provares que o meu esforço não vale a pena, você. Assim, todo mundo tem um momento em que tem 100% da minha atenção e da minha dedicação. Todo mundo que me cruza, com quem eu vou falar, eu acredito que as pessoas podem mudar, só precisam do motivo certo. E eu tento ser de alguma forma ou a referência certa ou o impulsionador certo, tá lá para participar na mudança da pessoa. Mas eu também preciso me preservar. Hoje, estou menos ingênuo do que no passado. Faço isso hoje de uma forma bem mais seletiva e mais racional. Já sei que determinado tipo de investimento não valem a pena. Mas eu gosto de tentar. Eu gosto de ter histórias boas para contar, como essa da Luzia. Mas diz-me mais um bocado, conta mais um bocado sobre a questão do sócio. Como é que funciona na prática? Porque tu não tens armazéns. Quer dizer, tens armazéns? Tenho. Não, mas não és revendedor. Hoje já és revendedor? Eu cresci com malhanos, eu sou um mamador digital. Eu tive a sorte, muita sorte, de ser filho da minha mãe. Ok. A minha mãe vendeu no mercado roçanteiro durante muito tempo. Então, minha principal consultora sobre modelo de negócio é a minha mãe. Uau. Eu falo com ela sobre isso e tudo mais. Depois, eu cresci numa zona com malianos, né? Okay. Guineenses, essa gente sabe fazer negócio. O que eu estou a fazer, eles já fazem há muito tempo. Né? Eu aprendi muito e aprendo muito com eles. Regularmente eu volto ao bairro onde cresci, né? Cada vez mais triste, mas volto regularmente ao bairro onde cresci. Falo com as pessoas que estão lá, porque aquilo é uma zona comercial. Então eu falo com o dono de uma cantina, falo com o dono do armazém, para entender, ver como é que aquilo funciona. Então nós temos um armazém nosso. Tu importas produtos? Não, nós compramos localmente. Sim, okay. Compramos localmente, fazemos estoque e fazemos distribuição. Tu compras os produtos que tu disponibilizas na sócia? Sim. Eu pensei que tu tivesses parceria com determinados fornecedores. O mercado local não permite. Não permite. Os grandes distribuidores não querem esse tipo de envolvimento. Ok. Então tu compras e tu revendes esses produtos. Nesta modalidade de partilha até... Ok. Não tinha essa informação. O que nós fazemos é o seguinte... Mas por que eu vou comprar na sócia? Só pelo conforto de receber e poder dividir? Ou porque os produtos são mais nós em média no mínimo acabamos sendo sempre 10% mais barato que o supermercado. Ok. Mas se tu compras localmente, o que é que me faz não ir atrás destes vendedores locais e comprar num revendedor? Tu vais comprar sozinha. Eu vou comprar contigo e mais 5.999 pessoas. Ok. Mas eu também eu que tenho o hábito de ir ao armazém, eu vou ao armazém, sento-me lá com a tua esposa, fica à espera de alguém para partilhar. Pode ir. Não, em média uma pessoa fica 1h30 à espera de uma pessoa para partilhar uma coisa. Achas que não é uma diferença de preços que compensa? Não é uma diferença de preços que compensa. Não é uma diferença de esforço que compensa, porque fazer sócia no armazém é altamente incerto. Ok. Tu nunca sabes, naquele armazém tem alguém que procura pela mesma coisa que tu.
Ok. Uma das coisas que nos fez avançar com o projeto foi que nós andamos em muitos armazéns e vimos pessoas, olha, não, já estive no outro armazém, não tem. Tu nunca estás avisada primeiro se tem ou não tem estoque. Ok. Principalmente nos dias de hoje em que as pessoas, os grandes importadores importam cada vez menos, então tu nunca sabes onde é que tem, onde é que não tem. Então ali é certo, o que está na plataforma tu tens Está disponível, disponível. e tens ali, funciona por lista de espera ou Não, é que é? se for uma compra em grupo, sim, né? Os grupos têm duração de 3 dias. Como grupos? O que é um grupo? Nós vamos montar agora um grupo de compra para açúcar. Vamos dizer que cada pessoa vai receber 5 quilos de açúcar, ok? Ok. Então, as pessoas vão se juntando a esse grupo. Quem está interessado no açúcar entra Yeah, pro grupo. entra para o grupo. O grupo vai ficar disponível por 3 dias. Se nestes 3 dias fecharmos, todo mundo recebe. Se não fecharmos, aquele grupo é cancelado e é criado um outro grupo de um outro produto qualquer. Então, os grupos têm uma duração de 3 dias. Tu, numa compra em grupo, podes poupar de 5% até 50%. Ok. Okay? Numa compra individual, tens uma poupança aí de 2%, 3%, 4% em relação ao preço normal. Ok, então eu entro na plataforma e depois os meninos ponham, por favor, aqui o link da sócia. Sócia.ao. Sócia.ao, por favor. Eu entro e digo, tenho uma lista de compras ou um produto específico Entras, tu vais encontrar uma lista de produtos disponíveis, tanto no modelo individual como uma lista de grupos disponíveis para compra de determinado produto. Ok. Tu vais ver, ok, quanto é que vais poupar se ingressar nesse grupo, quantas pessoas já estão no grupo e qual é a data prevista de entrega daquela compra. Tu podes só se juntar àquela sócia. Qual é a maior dificuldade que tu tens nesta questão de comprar localmente? Quais são as maiores dificuldades que tu encontras? Lidar com um mercado muito perverso. Explica-nos. O que acontece? Eu tinha um grande fornecedor. Nós tínhamos nos mudado para uma localização muito boa. O fornecedor mapeou o nosso crescimento, viu que nós estávamos a crescer bem, abriu um armazém no mesmo sítio onde estávamos. Ok. Yeah. Não bastava vocês comprarem muito tu dele, ne- ele estar a ter o lucro que ele programou, tinha que derrubar-vos. Yeah. E o que é que tu fizeste? Eu continuo. Nós No mesmo sítio? continuamos no mesmo sítio. Há uma vantagem que a gente tem, é que nós permitimos as pessoas fazerem sócia, o armazém não. Ok. Tu no armazém alguém tem que fazer sócia contigo. Só que hoje em dia, conforme o custo de vida cresce, o nível de sócia aumenta. Se antes o máximo era as pessoas partilharem uma caixa em até 4 famílias, hoje pode chegar até 8. Uma caixa de... De coxa, por exemplo. Ser partilhada para até 8 famílias. Quantas coxas? Dá 1 quilo e qualquer coisa por pessoa. Meu Deus. E depois estávamos a brincar com a história dos 500 kwanzas, né? Sim. Dá 1 quilo e pouco por pessoa. Então, esse nível de flexibilidade só nós temos. E é real, 8 famílias vão atrás de uma caixa de coxa para dividir. Sim, o que é que acontece? O que é que a sociedade te dá? Qual é a grande vantagem que tu tens? Tu podes diversificar a quantidade de coisas que compras em quantidades menores do que se fosse ao armazém. Armazém, exatamente. Se fosse ao armazém, Não é 8 a pessoas. caixa. Exato. Encontras uma no máximo para dividir, não 8 pessoas para No dividir. máximo 4 a 2, dependendo do produto. Não divides. Estás a ver? Então, esse é esse A vantagem. nível de flexibilidade que nós começamos a dar depois. Hoje em dia, tu tens as famílias estão cada vez menores. A antiga classe média é formada por famílias cada vez menores. Já fazem já 2 dizia que não filhos. existia, agora menos ainda, né? Tem 2 filhos, tem um filho. Então, o que aconteceu? Eu vou levar um bocadinho de febre, vou levar um bocadinho de entrecosto, um bocadinho de coxa, um bocadinho de fuba. Acho que nem é o ter 2 filhos, o meu dinheiro não dá para comprar uma caixa de coxa. Sim. Hoje já nem dá para comprar metade, então vou Se ter que tu dividir 1 quilo de coxa, né? Sim. É preferível colocar um quilo de coxa e depois faz a conta. Se eu for ao supermercado comprar 1 quilo de coxa, vai me ficar
já estava, até me vi uma imagem, estava 26 mil e poucos. Na Súcia está 18 ou 19 mil e poucos. Caixa. A caixa. Então um quilo de coxa vai te ficar 1900 e qualquer coisa. Então mais vale comprar aqui a 1900 e qualquer coisa do que comprar no supermercado 2600, por exemplo. Então vou colocar aqui um quilo de coxa, vai dar para colocar também depois 1 quilo de fuba. Então vais colocar pequenas porções para teres uma alimentação um bocadinho mais balanceada. Do que hipotecas, colocar os 20 mil kwanzas na aquisição de um único produto para uma família angolana, não sei que olha que consegue. Também deve ter algum desafio na distribuição desses produtos, né? A nossa infraestrutura é bastante desafiadora nesse sentido. Sim, nós temos Já te vi uma vez até que pôs as coisas no teu carro e distribuir. Eu vou falar que uma coisa meio difícil, mas assim, nós estamos num processo de aprendizado de fazer coisas. Durante 500 e poucos anos fazíamos por obrigação, escravagista. Nos últimos 50 tomamos conta do país. Estamos a aprender a trabalhar por iniciativa própria. E as pessoas ainda não conseguem encontrar no trabalho a realização. O trabalho hoje ainda é um meio de obter apenas sustento. Então as pessoas estão muito mais preocupadas em receber dinheiro do que em construir uma coisa que realmente gera impacto. Quando tu vais falar sobre impacto no teu funcionário, que lhe pagas mal, estás a perceber, né? Está com problemas em casa, e se ele fala, olha, vamos fazer aqui um sacrifício porque para nós estamos a impactar vidas, tipo, e ele, olha, minha vida não está a ser impactada, né? eu preciso agora. Agora a precisar de comida, meus filhos precisam agora. Sim, então tipo, tu vês as pessoas às vezes maltratam os meios. Houve uma história do entregador, a coisa dos tempos. Ele tinha aqui a casa da cliente, a cliente pediu para levar determinada hora, ele não foi, quando chegou a empregada já não estava, foi com as coisas para casa. No dia seguinte, quando voltou, já tinha menos... fresco, né? Eram frescos. No dia seguinte, quando voltou com as coisas na loja, a caixa já tinha menos 3 quilos. Meu Deus. E eu às vezes você olha assim para a pessoa, mas eu também estou na luta. Você não vai me ver a se lamentar contigo, porque não é a ti que eu tenho que lamentar, a ti eu tenho que inspirar. Mas em algum sítio eu vou lamentar e eu vou ter que lamentar desses 3 quilos que você me tirou daí. Mas também chegou a casa, se calhar encontrou os filhos com fome. Eu tenho uma prima que diz que não des oportunidade a uma pessoa boa de se tornar má. Por quê? Tu às vezes tens uma pessoa em casa que é honesta, que tem princípios, tem valores, mas está a passar por uma situação de vida ou de morte. Tu chegas a casa, deixas a pasta aberta com o dinheiro ali à mostra. Ela diz que isso pode ser uma oportunidade de tu dares a uma pessoa boa de se tornar má. Por quê? Porque ela não é ladra. Concordo. Mas está ali numa situação de vida ou morte que naquele momento não pensou direito. Concordo. E pegou naquele dinheiro e foi, tu dizes, ela, não, tu deste a oportunidade dessa pessoa de exercer uma má atitude. Então tens que dar às vezes nós alimentamos isso. Eu tento conversar ao máximo e na social a ideia é montar um conceito de família que começa desde a empresa. Nós estamos agora, vamos fazer 5 anos e as pessoas que estão comigo até hoje, excetuando uma, estão comigo desde o princípio. Eu, se pudesse, nunca mandava ninguém embora, mas é difícil. Mas estão comigo desde o princípio. E eu tento montar essa família do ponto de vista de crescermos juntos e eles verem realmente o impacto disso e tudo mais também, na vida deles. Está um bocadinho difícil, mas estamos nessa luta. Diz-me uma coisa, há 2 frases tuas e há uma que eu não me vou lembrar, tu vais ter que ajudar-me. Uma eu até cheguei a casa, disse ao meu filho, acho que já te contei, que tu viraste para o teu filho, levaste-lhe a passear e disseste, ouve, estás a ver esses miúdos? Papai também já foi assim. Yeah. Não penses que se não fizesse a tua parte, tu não corres o risco de voltar para ali também. Ouve, eu cheguei a casa também e disse isso ao meu filho. Mas fui mais fundo, olha, o teu avô era filho de quase escravos, lá de Cachito. Ele já fez a parte dele, nos deu o privilégio de vir para a cidade. Mas se tu não fizeres a tua parte, nada garanta que tu não possas ir acabar lá. Sim. Portanto, tenha atenção. E a tua parte hoje é estudar.
Como é que o teu filho reagiu? Eu particularmente, como filho, Achei tão interessante. sou um bocadinho duro com ele. Acho que a vida não foi fácil comigo. Porque nós achamos que porque passamos por dificuldades vamos proteger os nossos filhos, né? Pôr numa redoma e depois tornam-se inúteis. Sim. Eu como filho sou particularmente duro. Do ponto de vista de lhe fazer sentir a realidade. Tens 2, não é? Tenho 2. Tenho o Elner e o Augusto. Sou fã dos meus filhos. Eu sou duro com ele porque eu primeiro cresci sem pai. Então eu tenho muito medo das faltas que eu senti de um pai. Tento dar para ele nos momentos as coisas que eu queria, né? Então eu converso com ele sobre, o papá criou isso, você vê que o papá ganhou isso, mas como é que o papá ganhou isso? Estudando. Há tempos ele veio, papá, nós não temos momentos de cinema em família esse final de semana. Eu disse, não, você tem uma atividade na escola, precisa pagar, estou a trabalhar. Vamos pagar a atividade na escola, tu vais ir te divertir. Quando você voltar, você vai contar para o papá como é que correu. E esse vai ser o momento de confraternização. Eu estou a tentar criar para ti o mínimo de condições possíveis para que tu te desenvolvas, não afastado das outras pessoas como eu tive que fazer, e também não sem a conexão com o teu pai, porque eu estou aqui. Mas eu estou aqui para ser teu suporte, tua zona de recuo. Eu quero que você experimente coisas e venha conversar comigo. Eu quero poder te dar as oportunidades que eu não tive para que você tenha acesso a lugares que eu não fui, eventos que eu não tive capacidade de participar, mas para que isso aconteça, em algum momento eu vou ter que sair de cena. Você não vai ver o papá. Eu, quando posso, levo meu filho para trabalhar comigo. Boa. Para ver quem são as pessoas, quem trabalha, quem não trabalha. Ele vai para minha mãe. E ele vai para minha mãe pelo seguinte. Na minha família, as pessoas não têm as mesmas condições que ele tem na casa dele. A tua mãe continua no OG? Continua no OG. Okay. Então, ele vai lá com frequência para que ele saiba o seguinte, ok, eu tenho isso aqui, mas isso não é o padrão da minha família. Okay. Eu estou acima do padrão. Até você estava reclamando, ele disse, tu tens 2 empregadas em casa. Quem é a pessoa da tua família que tem? Tu estudas numa escola privada. Os teus primos estudam na escola privada? Não. Tu tens um motorista que te leva para a escola. As tuas primas têm? Não têm. Então, entende a diferença do nível de vida que você tem para com os outros. É diferente. Então, não tomes isso como garantido. Por isso, você ainda pode deixar ali. Então, de tempos em tempos, ele volta para lá. Convive, percebe. Tem coisa de telefone e tudo mais. Eu gosto e não sei o quê. Mas tira de vez em quando. Brinca com a mão, faz desenho, procura papel, monta Lego. Não vai, é assim, gosto da ideia, gosto de tecnologia, mas eu já sei que o meu filho, a criatividade dele é mais estimulada quando ele está na escassez do que quando eu lhe alimento com uma série de coisas. Então, tipo, com o meu filho, eu não quero criar um bundão, eu quero criar um homem. Mas tu tens tempo de qualidade com ele, fazes coisas com ele, porque também não pode ser só trabalho. Ele tem que entender que nem sempre vai ser como ele quer, é verdade, porque tu tens de trabalhar e tens de correr atrás, mas ele tem que saber que em algum momento ele tem ali tem a tua atenção sim, para... Tem aqueles dias que a gente vai à igreja e na outra saída da igreja não vamos para casa, vamos almoçar todos juntos. Okay. Tem aquele dia que o papá está no computador, vai buscar o computador, abre o Scratch, começa a programar, o papá está aqui, está a te ver. Tem essas coisas, tem aquele dia, não, olha, vamos ver Netflix. Boa. Mas eu porque nós somos sistémicos, né? Precisa entender que nós somos sistémicos. Não conseguimos levar todos os baldes ao mesmo tempo e em algum momento um vai ficar para trás, mas não pode ficar para trás no sentido de ficar esquecido, porque senão vais avançar a nível profissional, quando voltares não tens nada em casa. Né? Há esses casos. Eu assumo que essa, se calhar, a minha luta mais complexa. De todos nós. Porque, não, eu acentuo isso muito porque eu estou a ter que build ground, estás a saber, né? Yeah. Um dia um amigo meu, um português, me perguntou qual é o teu maior medo. Ele disse, passar fome. Já passei fome. Crenças. Eu já passei fome, então, tipo, eu tenho medo que falta dinheiro para comprar comida, eu estou a trabalhar, tipo, tenho que garantir que isso exista. Então,
Mas não pode. Você às vezes pensa, pô, vou desacelerar, mas epá, não tenho aquilo para fazer. Mas vai aquilo. trabalhar essa crença, sério. Todo mundo diz, agora tudo é crença, é sério. Não. Porque tu vais conseguir as coisas certas pelos motivos errados. E isso, em algum momento, vai trazer consequências. Então, tu não podes fazer as coisas certas por aquilo que está errado. Então, tu não podes ir trabalhar por medo de passar fome. Não, mas não sabe o que acontece? Eu fui descobrindo isso agora, né? Nós todos estamos a tentar curar traumas. Exato. Estás a ver, né? Exatamente. Eu disse para um camba, acho que anteontem, que os meus traumas forjaram as minhas piores e as minhas melhores características. Tudo está baseado na forma como eu vi a vida lá. Durante um tempo eu não entendia porque eu nunca pensei que tudo que eu vivi lá atrás fosse ser traumático. Muita gente hoje não vê. Diz, mas eu cheguei até aqui. O Firmino chegou até aqui. Chegou até aqui, sim. Graças a Deus. Mas tem as suas mazelas que precisam de ser trabalhadas, não é? Eu gosto de ganhar. Sou uma pessoa competitiva. Eu gosto de ganhar. Mas eu não entendia que o meu gosto por vitória estava associado ao facto de eu nunca ter ganhado quando era miúdo. Ok. Estás a ver? Uau. Quando era miúdo eu nunca ganhava. Ninguém me escolhia. Uau. Tipo, se a gente fosse jogar bola, escolhiam todo mundo e eu ficava sempre, era o último. Tipo, ou me escolhiam porque eu era o dono da bola, né? Ou não me escolhiam. E ficava sempre o último, tinha que entrar depois. Hoje, hoje eu quero ganhar. Hoje eu quero ser escolhido. Isso forjou a minha obstinação pelo trabalho. Boa. A minha capacidade de me focar horas e horas e horas numa coisa, de aprender rápido as coisas. Na verdade, ela foi forjada pelo medo de que se eu não aprender, eu não vou estar lá. Se eu não for o dono da bola, eu não vou jogar. Então, eu tenho que ser o dono da bola. Então, começa primeiro porque eu tenho que ser melhor para ser visto. Okay. Então, essas coisas todas que muitas das vezes nós não entendemos e nós não ressignificamos, tá a ver? Às vezes, mas, palavra certa. A pessoa está aqui, está a lutar toda hora, esse gajo está toda hora aqui a trabalhar, tipo, não quer ser visto, estás a perceber? A primeira vez que eu ganhei uma coisa pública, eu disse para todo mundo, nunca tinha ganhado nada. Disse, olha, é a primeira vez que eu ganhei alguma coisa, tipo, ganhei. E depois, tipo, você precisa de um processo de habituação naquela situação. Mas tens de ter cuidado, porque senão é isso que te vai ser o teu gatilho para continuares a correr atrás e quando não ganhares vais te frustrar. Que bom que tu tens essa consciência, muita gente não tem. Eu passei por isso, né? E tive a oportunidade de hoje conseguir olhar para tudo. Eu vos falo disso, como te disse, para elucidar os outros, para que os outros percebam, né? Mas falo disso porque hoje consegui olhar para trás e comecei a me questionar, tipo, de onde vêm as minhas melhores características? Tipo, de onde vêm as coisas que eu não gosto? Como é que eu consigo ligar essas coisas comigo? Porque estava uma parte que eu só estava a viver as consequências, mas não estava a ver as raízes. Exatamente. Então, tipo, horas e horas a trabalhar, quando perdia, eu digeria muito mal uma derrota. Eu levava as coisas, tipo, como se fosse um ataque a mim mesmo. Então eu fui começando a tentar entender, tipo, o que é que se passa aqui? E tu tens uma mentor que é muito fera também. E uma vez o Marco Vitor ligou para mim. Exatamente. E teve a me contar uma cena da infância dele, não sei o quê. Disse, faz muito sentido. Se for procurar um psicólogo para uma conversa. Fui conversar com um psicólogo. E de onde tu saíste acreditares que um psicólogo te iria ajudar. Muitos aqui, como tu dizes, estão no asfalto, ainda estão a olhar para o psicólogo como, eu não sou maluco, não preciso de ir ao psicólogo. Nós somos todos adultos a gerir uma criança traumática dentro de nós. Uau. E quando... Diz de novo ali para a câmara. Nós somos adultos a gerir uma criança traumática dentro de nós. E quando nós conseguimos nos reconectar com essa criança traumática, você deixa de olhar para as coisas que antes pareciam ser más e começas a entender uma coisa. Assim, isso era mau, mas isso fez isso. Estás a perceber, né? Eu hoje trabalho pela paixão, pelo gosto de gerar esse impacto na vida das pessoas, mas
eu hoje olhei para mim e disse, pô, a próxima semana inteira não vou trabalhar. Não, Eu vou, sim, não, a próxima semana eu não vou trabalhar, mesmo só para eu começar a testar como é que eu me sinto. O que é que eu faço se eu não abrir um computador para escrever um código? Mas vamos se eu só não... pôr aqui abrir aspas. O Firmino trabalhou para o poder dele de escolha, de dizer, esta semana eu não trabalho. Não é você que ainda agora começou, que tem contas lá em casa para pagar acumuladas, que vai dizer que não vai trabalhar uma semana. Prestem atenção. Firmino, estamos aqui na reta final. Opa, infelizmente, vamos ter que fazer a parte 2. Parte 2 do Firmino tem que vir, porque o Firmino muita coisa não contou. Firmino, lembras do teu discurso lá na UGS? Lembro sim. Diz-nos ainda as palavras que tu disseste lá na UGS, na Universidade Gregório Smith. Nós tivemos um TEDx lá na UGS também. Eu na UGS falei sobre a responsabilidade de nós, né? Sobre o facto de nós termos que assumir a responsabilidade pela mudança do país, né? E foi mais ou menos assim. Eu disse aos jovens que há 50 anos atrás um punhado de jovens libertou esse país. E cabe a nós hoje evoluir o país, né? Levar o país para o próximo nível. O que é que acontece? Nós somos muito bons a falar sobre o que é que não está certo, sobre o que é que os outros erraram. E até aqui há coisas muito bonitas. Nós usamos muitas palavras abstratas para não ter que culpar ninguém. Tipo, o governo não presta, o país não está bom. Mas quem faz o governo são pessoas. E essas pessoas são nossas famílias. Nós não temos a coragem de assumir que aqueles são os hábitos da nossa sociedade. Porque aquelas pessoas estão na nossa família, primo de alguém, família de alguém, está envolvido na nossa sociedade. Sim. Hábitos. Como é que você quer acreditar que existe uma sociedade diferente da nossa, que existem pessoas com hábitos que não são nossos? Esses hábitos de não trabalhar, engonhar, só fazer quando o chefe aparece, nós fazemos. Só que o que é que acontece? Quando vamos num lugar com uma responsabilidade maior que afeta mais gente, se você em casa tirava 10 na banca da mãe, só afetava a mãe. Você quando for lá vai tirar 10 na banca, só que aquela banca é a banca do país. O número de pessoas que vas afetar é maior. Então, nós que falamos sobre mudança, nós reclamamos, nós temos que assumir o leme e começar a combater essas coisas em casa. Não se combate corrupção num país quando você chega a governante. Se você combater em casa, se a tua postura com o país for diferente, se você se apresentar como um recurso para o país, agora tu vais continuar a se apresentar. Porque às vezes as pessoas ficam assim, não tem que emigrar, tem que emigrar. Eu falo, ok, fiz, percebo, mas quem vai mudar isso? Se vamos todos formos embora para o estrangeiro, estás a perceber? Sim, vamos para a Europa. A Europa foi forjada há 500 anos como uma obra escrava. Nós africanos não estamos dando ninguém para escravizar. O que é que estamos a fazer? Temos que ser nós. Mas agora temos que entender uma coisa. Quem viu as grandes sociedades a serem construídas? Alguém viu a América com 50 anos de independência? Alguém viu Portugal Portugal ficou democrático há 50 anos. Tu disseste algo sobre, que eu não me consigo lembrar, mas disseste algo sobre, muito forte, sobre os diplomas, o sentar, o esperar, qualquer coisa assim, não te lembras? Sobre a ideia de nós nos formarmos para contribuirmos. Mas foi sobre isso. Porque muitas das vezes o que é que acontece? Tu vais, te capacitas, mas se formaste tem que. Foste à escola 4 anos, né? Fizeste 4 anos, mas sabes o quê? Que nós vamos para a escola para terminar a escola. Nós queremos terminar a escola. E nós não temos que terminar a escola, nós temos que dominar uma área de atuação. Porque a grande diferença que existe hoje é o seguinte: as pessoas todas vão para a escola, mas são poucas as pessoas que conseguem realmente executar aquilo que foram aprender. Depois o que acontece? Saímos para o mercado de trabalho, do que é que somos? Nós não conseguimos, nós não temos o brilho de dizer, eu terminei aquilo com excelência, eu sei fazer isso. E depois queremos o emprego, mas raça o emprego, vai fazer que, me põe só mesmo lá, vou começar a fazer alguma coisa. Não. Tu tens que entender que tu começas a tua missão quando estás a te formar. Ali os teus pais estão-te a preparar para a missão, estão-te a dar. Quando você sair da escola, você tem que fazer alguma coisa. Agora não. Nós hoje temos se calhar a geração mais bem diplomada,
Mas eu não sei se é que melhor contribui. Exatamente. Estás a ver? Então, tipo, Mais conhecimento temos, mas não, também temos acesso a mais informação. Exato, E temos acesso a mais, sim, mas nós não temos, sim, aplicamos porque, assim, o conhecimento. As pessoas falam muito sobre falta de emprego. E eu às vezes costumo dizer para as pessoas, o emprego que está escasso é a mão de obra não qualificada. Porque hoje o país faz menos obras, faz menos estradas. Então, o número de mão de obra não qualificada diminuiu. Agora, oferta para mão de obra qualificada existe. E bem remunerada até. Agora, quem são essas pessoas? Estás-te a preparar? Como é que te estás a preparar para esses passos? Estás a te preparar para quê? Qual é o teu plano? Exatamente. Nós, infelizmente, não conseguimos olhar para a vida como uma coisa que é preparada. Nós demos de cara com as coisas da vida. Ei, agora tenho que arranjar um emprego. Quer dizer, a pessoa que está a licenciar começa só a entender que afinal ele não está a estudar, ele está a obter uma profissão, mas ele só entende que ele está a obter uma profissão no final do curso. Do curso, quando recebe o diploma. E agora faço o quê? Agora faço o quê? Agora faço o quê, né? Sim, eu comecei a trabalhar, ainda estava no 3º ano do meu ensino médio. Mas alguém vai dizer, não, mas foste porque precisaste. Mas você também vai precisar de... Vais precisar de emprego. Porque precisaste. Se não precisasses, também não fazias. Sim, nós temos que valorizar mais a questão do... Ter objetivos bem definidos. O diploma não pode ser o teu objetivo. Temos que ter objetivos bem definidos. Eu ultimamente digo aos meus filhos, em vez de preocupares com o que estás a plantar, preocupa-te com o que tu queres escolher. Sim. Se tu souberes o que tu queres escolher, vais ser seletivo com o que plantas e vais aguentar os obstáculos todos, porque tu sabes porquê que tu estás a plantar, porquê que tu estás a passar por todas essas dificuldades, tu sabes o que és no final. Porque se eu venho aqui, eu quero plantar morangos, mas depois lá no fundo podes te surpreender, vai dizer, eu até não queria morangos, eu queria maracujá. Então define primeiro o que é que tu queres escolher. Firmino, estamos mesmo aqui, é assim, às vezes o programa tem 2 horas, às vezes tem 1h30, eu peço-vos desculpas, porque aqui os chefes mesmo é que mandam, não sei como é que eles se organizam, eu vim preparada para estar aqui tranquilamente com o Firmino. Não, eu também queria estar toda para falar contigo. Pronto, mas vamos fazer parte 2 lá nos estúdios novos, né? Então, diz-nos aqui, em jeito de conclusão, Firmino, o que é que tu nos deixas aqui, olhando ali para a nossa câmara, ou para a tua câmara. Diz aí às pessoas, em jeito de conclusão, o que é que eu digo? O que é que deixas aqui para as pessoas que nos estão a ouvir? Eu tenho tantas frases fixes na vida, mas eu acho que vou ficar com a tua 2, né? Temos que viver de forma intencional. Temos que ser provocadores da nossa própria história. Há uma quote, uma frase do Jeff Bezos, que ele diz o seguinte: build yourself a great story. Construa uma história linda para você. Algo de que você se orgulhe, que você queira contar para as pessoas de forma leve, tranquila, e que inspire, né? Acho que é isso. Seja ponto. Constrói para ti, não é para o outro. Seja ponto. Então, trata de se rebustecer para que os outros possam passar por ti. Exatamente. Só isso. Uau. Acho que é isso. Firmino, é realmente um prazer. Aqui a mesa é comprida, daqui. A mão do prazer é longa. ter-te aqui hoje. Mais uma vez, nós gostamos de trazer histórias de inspiração e de superação. Uma delas tem que tocar o teu coração. Então hoje, tu mesmo que estás aí a ouvir-nos, que estás sentada na cadeira a reclamar das condições, a colocar-te como vítima na tua própria história, que os azares da tua vida são sempre por culpa de outras pessoas, por culpa do governo, por culpa da condição, porque não tenho. Se eu tivesse, corre atrás. O Firmino podia continuar lá no Hoje Ainda, onde todo o resto da sua família continua, como ele já disse aqui. Mas ele escolheu a determinada altura, e mesmo que fosse pela rigidez da sua mãe, ele resolveu sair de lá e pagou o preço. É isso que temos estado a falar. Então paga também o teu preço, vive o teu processo, começa com o que tens. Acho que a ideia é essa, estás com o que tens, devagar. Nada foi criado do dia para a noite. Nós muitas das vezes é que, infelizmente, só temos contacto com o sucesso das pessoas.
Eu acho que eu costumo, quando sou convidado a falar, gosto muito de falar das coisas que não deram certo. E uma vez um amigo disse, mas tu sou público? Eu digo, não, porque o que deu certo é público. As pessoas já viram. Então é preciso falar para aqueles que estão a tentar fazer coisas e não estão a ter sucesso. Não para aqueles que já fizeram e tiveram sucesso. Então para aqueles que não estão a ter sucesso, eu também falhei. O Firmino hoje deixou aqui uma dica muito interessante. Eu não sei se vocês apanharam. Estás a reclamar do teu background. Olhem da tua volta qual é o problema que está lá. Que tu podes resolver. Em vez de estás a chorar, agradece esse problema. Porque pode ser ele o degrau que tu precisas para dar o próximo passo, yeah? Firmino, meu mano, eu agora tenho bué de manos, ouve. A vida, o TEDx, puseram-me umas pessoas no meu colo, que houve, eu não te largo mesmo, eu fiquei impactada, já viste? Quebramos aqui aquele primeiro... aquele mau contacto. Mau contacto inicial de ambas as partes. E hoje, olha, sou muito feliz por te conhecer e ter tido a oportunidade de conhecer a tua história, e acredita que a tua história teve reflexo na minha, na forma como eu vejo o mundo, na forma como eu vejo as pessoas de diversas maneiras. Vou-te ser sempre muito grata, Firmino. É recíproco. E você sabe, eu falei... Nunca ninguém me tinha dito que eu falei disso naquele dia. É recíproco. Às vezes a gente olha para as pessoas e tem aquele pré-julgamento. Mas quando as pessoas se abrem, é por isso aquela cena da René Brown, né, sobre ser vulnerável. Eu acho que se as pessoas fossem mais vulneráveis, o mundo seria fixe. Se tu não fosses vulnerável, a gente não estaria aqui a falar. Já é quando não te achar Patricinha. Ser tu mesmo. Não precisas inventar, embelezar a tua história. A tua história verdadeira chega onde tem que chegar. Ser sem medo, né? Ser sem medo, exatamente. Muito obrigada. Estejam atentos, subscrevam o nosso canal, partilha. Outra coisa que o Firmino falou aqui, se calhar de uma forma mais sutil, vamos mesmo nos apoiar. Se for o estrangeiro, se for o podcast do Falando Cicrano, tu vais lá, vais apoiar. Se for o sócio do lado inglês, tu vais lá participar. Mas como é do nosso irmão aqui do lado, nós não queremos apoiar. O dedo pesa. Então partilha mesmo essa informação, faz chegar. Nós temos mais de 1000 seguidores no Instagram e estão a fazer o quê? Façam sentir a vossa presença. Vão lá, o Sem Medo Podcast no YouTube. Aguardamos por vocês. Beijocas.